me chamo Rodrigo Ayub, sou médico ortomolecular e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como é a produção da vitamina D no nosso corpo. Para quem me conhece sabe que eu sou um médico muito voltado às nossas raízes, às nossas conexões com a natureza. Falo muito sobre a importância da exposição solar consciente, moderada, para produzir no nosso corpo uma série de substâncias e principalmente a vitamina D, aquele hormônio que é uma das substâncias mais mal compreendidas da medicina, porque foi chamada de vitamina e é um hormônio. Acredita-se que só serve para a qualidade do nosso osso e já se sabe, através de milhões de artigos que saem na literatura todos os anos, que a vitamina D serve para muita coisa no nosso corpo. Todas as células do nosso corpo, tirando as hemácias, têm receptores para vitamina D, e porque o nosso corpo realmente ele precisa muito desse hormônio para ativar várias vias de saúde, de bem-estar. E eu vou falar aqui um pouquinho nesse vídeo sobre como o nosso corpo, de uma forma fantástica, faz a produção da vitamina D quando a gente tem a famosa, como eu falei, exposição solar no horário adequado, da forma adequada, Eu vou fazer outros vídeos falando sobre muitos mitos da vitamina D, vou fazer outros vídeos falando sobre as melhores formas da gente obter, essa produção no nosso corpo. Hoje eu vou explicar como ela acontece. A vitamina D ela é produzida a partir de uma reação fotoquímica, uma coisa chamada uma fotólise do raio ultravioleta que vem do Sol e atravessa a atmosfera e bate na nossa pele e faz uma reação fotoquímica, uma reação da luz, causando uma alteração química na nossa pele. Para entender isso, já tem que perceber que para acontecer essa reação não é qualquer luz. Na radiação solar, que abrange grande parte da longitude de onda, radiações ultravermelho, infravermelho, ultravioleta, algumas radiações ionizantes, mas que graças a Deus são filtrados pela camada de ozônio, mas existe ali um intervalozinho do UVB de entre mais ou menos 290 a 315 nanômetros, que você tem um raio com uma capacidade de fazer essa lise de uma molécula de colesterol que a gente tem na pele, chamado 7-deidrocolesterol, e acontece uma quebra dessa molécula e vai se transformar numa molécula chamada colecalciferol. Então entendeu, Para ter essa reação no corpo, tem que haver a incidência do UVB. Portanto, se você pega sol através de um vidro, esse vidro filtra o UVB, já não consegue. Se você pega sol com protetor solar, isso não acontece. Se você consegue com roupa, não acontece. Se você está numa latitude muito alta, por exemplo, a partir de 40 graus norte, e eu aqui em Aveiro, o Aveiro está mesmo na linha limítrofe de produção de vitamina D. Durante os meses de inverno e outono, entre mais ou menos outubro e março, a partir do hemisfério da latitude 40, você já tem uma diminuição da produção. Então aqui a gente em Aveiro, nesses meses, tem que muitas vezes utilizar a suplementação porque o sol não tem uma incidência suficiente para destruir essa molécula do colesterol, fazer essa lise para transformar e produzir no nosso corpo colecalciferol. Então só você entender, eu desenhei aqui o sol e aqui está a nossa pele, Sempre com aqueles desenhos maravilhosos que eu faço. Veio o raio violeta, ultravioleta B, Então é o UVB. Ele veio aqui. O raio ultravioleta B é um raio que tem uma maior energia que o UVA, tem uma menor longitude de onda e tem uma menor penetração. Então a natureza, de uma forma sábia, colocou essa molécula do colesterol na camada mais profunda da nossa epiderme, ali perto das células da camada basal, em que você tem, no revestimento das células, essa estrutura chamada 7-deidrocolesterol, que tem vários anéis, naqueles anéis que existem na molécula do colesterol, são anéis chamados ciclopentafenantrenos, e que quando vem a luz, como se fosse uma marreta, para quebrar uma pedra, se essa luz tiver essa energia suficiente, e o UVB, naquela longitude de onda que eu falei, tem, você vai e promove uma lise daquele anel, e aí você forma uma molécula. Então a molécula de então chama-se 7-deidrocolesterol, vai formar a molécula chamada colecalciferol.
Foi descrita, né? Viram que era uma molécula lipossolúvel, tinha concentração na vesícula, então botaram o nome coli, tinha relação com o metabolismo do cálcio, virou coli-calci, e o ferol, porque viram que era derivada do colesterol, era um álcool, então ficou colicalciferol. Esta é a molécula que é formada no nosso corpo quando você tem a quebra dessa substância chamada 7-dihidrocolesterol. Então, o colecalciferol, né, ele também é chamado de pré-vitamina D, porque não é a vitamina D já produzida pelo nosso fígado. É uma molécula que vai ser transformada no fígado, na vitamina D mesmo, o hormônio vitamina D. Aqui é como se fosse uma pré-vitamina D, que na natureza, o colecalciferol é chamado de ergocalciferol. Este daqui seria a vitamina D3, e o ergocalciferol é a vitamina D2, que é o que, por exemplo, tem nos cogumelos, né? Quando você coloca cogumelo e seca ele no sol, ali existe uma grande produção de vitamina D. Só que não é a vitamina D3, é a vitamina D2, ergocalciferol, que o nosso corpo pode utilizar. Vou falar uma aula sobre nutrição e vitamina D, embora a nutrição ela forneça muito pouca quantidade de vitamina D, não é suficiente para a gente ter níveis ótimos, mas existem alguns alimentos que têm vitamina D e a gente pode colocar no nosso corpo, e o cogumelo é um deles, né? O cogumelo exposto ao sol, quando ele é seco ao sol, ele produz, às vezes, perto de 10 mil unidades de vitamina D. E o ser humano que come cogumelo regularmente, como eu falo muito em vídeos, é realmente um alimento altamente saudável. Então, desde o colesterol, teve essa clivagem, né? Quebrou a molécula e formou a molécula chamada colicalciferol. Aí essa molécula fica circulando no sangue, ligada à proteína, né? A proteína ligadora da vitamina D. E quando chega no fígado, né, então tá aqui o fígado, vocês vão desculpar sempre o desenho, porque o desenho não é meu forte. No fígado existe uma enzima chamada 25-hidroxilase. O que a 25-hidroxilase faz? Né? Lembrar sempre desses operários que a gente tem dentro do nosso corpo, que são as enzimas. E como o nome o diz, a 25-hidroxilase coloca um radical hidroxila no carbono 25 do colicalciferol. Então, quando ela faz isso, ela transforma o colicalciferol numa molécula chamada 25-hidroxicolicalciferol, que é a vitamina D que o nosso corpo tem armazenada, né? Circulando no sangue depois da conversão no fígado e armazenada para quando o corpo precisar ativar essa vitamina D para utilizar no corpo. Então, a gente tem a 25-hidroxicolicalciferol. Esta é a vitamina D que a gente consegue dosar no sangue, né? Se você puder falar com seu médico e falar, doutor, eu queria saber como é que tá meus níveis de vitamina D, o médico vai lá e dosa no sangue a 25-hidroxicolicalciferol. Essa vitamina D ela fica armazenada no nosso corpo, é uma vitamina lipossolúvel e o nosso corpo sempre que precisa vai precisar ativar essa vitamina D. Lembrar que pacientes obesos fazem quase como se fosse um sequestro da vitamina D na gordura. Esses pacientes normalmente precisam de mais quantidade de exposição solar, precisam de mais quantidade de suplementação, porque o corpo sempre vai ter circulando no sangue menor quantidade por causa do excesso de gordura. Por falar em condições que precisam de maior exposição solar, eu vou falar um vídeo só explicando sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o negro, ele precisa de mais exposição solar porque ele tem ali a melanina em alta concentração na epiderme e isso faz com que os raios ultravioleta é como se fosse um protetor solar natural. E o idoso também. O idoso, como já tem um afinamento da epiderme, tem menor concentração de dihidrocolesterol na pele, então tem menor substrato para fazer a conversão para formar o colicalciferol. Então também é uma população que tem muita necessidade de fazer suplementação para ter os níveis ótimos de vitamina D, que a gente sabe que para o idoso hoje é muito importante para prevenir doenças degenerativas, prevenir câncer, etc. Mas então viu aqui, a primeira conversão é feita no fígado, isso acontece a partir do colicalciferol ou do ergocalciferol e vai transformar na 25-hidroxicolicalciferol. E aí existe uma outra conversão que na verdade é a ativação da molécula da vitamina D que está em armazenamento no nosso corpo. Quando o corpo precisa, ele vai ativar ela. Um dos principais locais de ativação é o rim, mas hoje já se sabe que não é só no rim. Existe uma ativação autócrina em algumas células do corpo que produzem também esta enzima, né? Elas possuem a enzima ativadora da vitamina D, que se chama-se 1-alfa-hidroxilase. Então, a enzima 1-alfa-hidroxilase, como o nome diz, a enzima sempre diz o nome, né? Aqui é 25-hidroxilase e aqui é 1-alfa-hidroxilase. O que 1-alfa-hidroxilase faz? Ela coloca um carbono 1 no
na molécula de 25-hidroxicólicalciferol. E como é que essa molécula passa a se chamar? 1,25-dihidroxicólicalciferol. Ganhou um radical hidroxila no carbono 1, no carbono 25 e ganhou duas hidroxilas, 1,25-dihidroxicólicalciferol. 1,25-dihidroxi D3 colicalciferol. Essa daqui também pode ser chamada de calcidiol e esta daqui chamada de calcitriol, que é a vitamina D ativa. Essa ativação da vitamina D acontece no rim para efeitos sistêmicos, principalmente o metabolismo ósseo, mas também pode acontecer perifericamente, nas células da mama, nas células da próstata. Então já se sabe, por isso que a vitamina D tem um efeito anticancerígeno muito importante, porque o nosso corpo ele colocou muitos receptores de VDR ali no DNA da célula prostática para ser ativada quando precisa de uma proteção daquela célula. Então, muito importante, né? A gente sabe hoje que a vitamina D tem um efeito muito importante, um efeito anti-oncogênico de proteção ao nosso corpo, e aí por isso que a gente consegue ativar em muitos locais. Por exemplo, hoje, né, com essa epidemia aí de vírus, etc., o macrófago, né, ele tem muita concentração de um alfa-hidroxilase e por isso, inclusive, que hoje já se sabe que as pessoas usavam os solários, né, na época da tuberculose, o início do século passado, né, perto de 1890, 1900, em que as pessoas tinham tuberculose e faziam banhos de sol em solários para tratar a tuberculose. Hoje já se sabe que o macrófago ele consegue ativar a vitamina D formando substâncias antibacterianas como as catalecidinas ou as resolvinas e aquilo dali, as catalecidinas defensinas são substâncias que protegem as nossas células na imunidade inata de defesa. Então, houve uma segunda ativação e aí você tem o calcitriol, que é a vitamina D ativa. O calcitriol não deve ser medido, porque essa conversão acontece muito, né, de uma forma intrácrina, né, como eu falei, ou autócrina dentro da célula ou ali na região em volta. E os picos, muitas vezes, o aumento do calcitriol significa que o corpo tentou se defender porque está existindo uma baixa do depósito da vitamina D. Então, a vitamina D3 ativa não deve ser medida no sangue, tá bem? Isso pode confundir mais do que ajudar. A gente mede a vitamina calcidiol, né? O 25-hidroxicolicalciferol. E essa fisiologia, toda essa cascata de reações com essas enzimas são fundamentais para a gente entender, né, a importância da vitamina D e como a gente consegue equilibrar os níveis séricos. Só para terminar esse vídeo, eu queria lembrar de uma outra enzima que chama-se 24-hidroxilase. Esta é uma enzima produzida pelo rim e que a função dela é inativar a vitamina D. Transforma a vitamina D num metabólito chamado ácido calcitróico e esse ácido ele é inativo. É uma substância inativa. E o corpo faz isso numa tentativa de evitar intoxicações, evitar excessos de vitamina D circulando no nosso corpo. Quando não precisa muito, o corpo vai lá e inativa tanto a vitamina ativada, né, o calcitriol, como a vitamina pré-ativada, o calcidiol. Existe essa enzima 24-hidroxilase, que é uma enzima que inativa muito vitamina D em algumas condições e já foi considerado um oncogene, uma proteína que pode aumentar o risco de cancros porque inativa a vitamina D. Então, lembrar sempre, níveis ótimos de vitamina D, a melhor forma que você tem para fazer isso é uma exposição solar consciente. E a melhor forma da gente se expor ao sol, o horário, o dia, os locais onde a gente tem melhor incidência e os locais que a gente tem menor incidência em relação ao nosso globo terrestre, né? Eu vou falar em próximos vídeos. Gente, aqui eu queria explicar a fisiologia da vitamina D e muito obrigado por toda a participação aqui. Quem não for inscrito ainda no canal, coloca um like, se inscreve e divulga esse vídeo para todas as pessoas que às vezes nem sabem que a gente produz esse hormônio tão fantástico no nosso corpo. Tá bem, gente? Até o próximo vídeo.